Olá pessoal, o Lance no Ar está entrando em campo hoje com a presença da Muralha da Colina, Fernando Praz. Seja bem-vindo, bom ter você aqui. E aqui comigo ao meu lado para bater essa bola, né, com o Praz, Rodrigo Sentar, repórter do Núcleo do Vasco. A gente vai começar falando logo dessa vitória, né, uma super vitória ontem do Vasco em cima do Náutico. Bom para, né, animar, pelo menos agora o Vasco está com 3 seguidas, é líder do Brasileirão. Toda vitória tem um gostinho especial. Qual foi o gosto dessa para você? A gente agora tem uma sequência de 2 jogos fora, né? Então acho que era mais importante ainda a gente somar essa vitória, porque agora a gente pega Bahia fora e depois Palmeiras, para depois voltar a São Januário, daqui a 3 semanas. Então acho que essa vitória é importantíssima para a gente fazer 9 pontos. O único que pode nos alcançar agora é o Botafogo, né? O Atlético Mineiro empatou ontem. E o Campeonato Brasileiro é difícil tu emendar uma sequência de 3 vitórias, então acho que a gente, jogando em casa, fez prevalecer o mando de campo, e o Campeonato Brasileiro tem que ser assim. Em casa tu tem que fazer o maior número de pontos possível se tu quiser chegar na ponta da tabela. Ontem a gente percebeu o time mais leve. Isso tem a ver com a parte física, na sua opinião? Ou também tem a ver, já cicatrizou um pouco aquela eliminação da Libertadores? E contra a Portuguesa a gente viu o time ainda muito travado. O time jogou, não digo jogou pro gasto, mas conseguiu ganhar, mas não fez uma grande partida, travado. Você acha que também, naquele momento, ainda estava batendo ainda forte a eliminação, também o cansaço físico, isso tudo hoje está diferente? Acho que a gente não pode focar em um fator só, né? Mas contra a Portuguesa a gente acha que estava sem 6 ou 7 jogadores, né? Machucado, o Felipe, Fabrício suspenso, o Felto tinha machucado, o Eduardo Costa. Então tinha muita gente de fora. E agora contra o Náutico a gente teve 10 dias para trabalhar, teve 3 dias de folga que deu para o pessoal recuperar para voltar com tudo. E fazia muito tempo que a gente não tinha isso, que a gente não tinha uma folga para descansar mesmo, a gente estava só jogando e recuperando, jogando e recuperando. Então foi o tempo que deu para recuperar bem, deu para descansar, deu para treinar e teve tempo para fazer tudo, a parte física, técnica, a parte tática, o Cristóvão teve tempo para trabalhar também. E futebol não tem mágica, não tem magia. A gente vai melhorar com o trabalho. E agora a gente tem mais o jogo contra o Bahia, depois a gente tem uma semana cheia e outra semana cheia. Então acho que vai ser uma fase boa do campeonato para a gente começar a acertar mais nosso time. O Praz, é trabalho físico, mas também emocional, né? O Sentar falou aqui a respeito, né, da você ficar doído, né, mordido com uma eliminação. E não é fácil, né? Como jogador, você ter que superar isso. Por isso que eu falei o gosto da vitória, porque vocês agora mostraram, e também em função aí dessa pequena crise, vamos dizer, não vamos chamar de crise, aí por conta dos salários atrasados, né? Quer dizer, estava todo mundo meio mexido. A gente já convive com isso há muito tempo, né? A gente sempre, por exemplo, da Copa do Brasil, que é o título mais importante. A gente atravessou momentos assim durante a Copa do Brasil, só que é o que eu sempre falo, a gente lá no Vasco nunca fez marketing com isso, nunca usou como escudo, como desculpa para nenhum insucesso. A gente foi campeão da Copa do Brasil assim, só que claro que a gente quer uma situação melhor, não só para a gente, mas para o clube também. E a eliminação da Libertadores, claro que deixou uma cicatriz, porque a gente sabe o quanto difícil chegar lá, o Vasco estava há 10 anos sem disputar. E pela maneira como foi, o Corinthians é um dos times favoritos ao título, um dos fortes candidatos, e foram 2 jogos iguais, muito equilibrados. Até aqui em São Januário a gente teve um gol anulado, um impedimento ali mínimo, e o Corinthians teve uma chance. No jogo lá também foi um jogo muito equilibrado, a gente teve chance, eles tiveram. Então o que deixa um pouco de frustração é isso, por saber que tu tinha condições de estar numa semifinal, mas tu não está também muito por causa do bom time que o Corinthians tem também. Por isso, exatamente por isso, doeu um pouco mais a eliminação, porque muita gente dizia, não conseguiu vencer em São Januário, no Pacaembu vai ser mais difícil, o Corinthians está com o time muito arrumado, não leva gol há não sei quanto tempo, e o Vasco foi superior durante boa parte do jogo, na minha opinião, e teve 2 das melhores chances do jogo. O lance do Diego Souza, né, que todo mundo lamenta até agora, e no lance seguinte o Newton dá de cabeça, a bola bate no travessão. Isso machucou mais ainda, de saber que o Vasco teve nas mãos a chance de acabar com o jogo. Isso realmente doeu um pouquinho mais. Sim, e ainda no fim do jogo, depois de ter sofrido o gol, ainda teve um cruzamento do Juninho Pernambucano que a bola passou pelo Cássio e o Rômulo cabeceou para fora.
É porque é diferente, muitas vezes tu sai com a consciência tranquila de que fez o melhor, mas que o outro time foi superior. Agora, que a gente falou, se perguntar para 10 pessoas neutras se teve algum dos dois clubes que foi superior, alguém pode dizer que o Vasco foi ou não, ou que foi muito igual. Agora, que o Corinthians foi superior ao Vasco, eu não tenho dúvida em dizer que não foi. Só que o futebol se resume ao resultado. E num jogo, numa eliminatória equilibrada como foi, foi muito parecido com a da Copa do Brasil de 2009, né? Só que o resultado foi 1-1 em São Januário e 0-0 em São Paulo, mas foi outro confronto muito equilibrado e que a gente também tinha condições de passar. Só que agora, claro, é outra situação, o Vasco já está num outro patamar. Naquela época a gente estava indo num momento de afirmação, lutando para voltar à primeira divisão. Hoje o Vasco todo o campeonato que está disputando chega no mínimo entre os 4. Vou aproveitar aqui para a gente também trazer as perguntas dos torcedores. Estão acompanhando a nossa conversa aqui ao vivo, o Lance no Ar com o Fernando Praz. Se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar via Facebook do Grupo Lance, é www.facebook.com/Grupo Lance. Então, já aproveito também falando dessa derrota, eliminação e agora, né, recuperação, trazendo aqui também uma questão que sempre difícil, né? A torcida, claro, quer ver sempre o time ganhando, né? Então, as vaias são inevitáveis quando não tem a resposta em campo. Então, e uma das pessoas que foram bem, assim, eu acho que massacradas, né, nesse momento foi o técnico Cristóvão Borges, né? Então, tem aqui o José Maia perguntando: Fernando, o que você acha da cobrança da torcida em cima do técnico Cristóvão Borges? Eles têm razão? A vida de treinador é muito complicada, né? Por isso que todo mundo alguns perguntam, o que vai fazer depois que parar, vai ser treinador? Eu acho que treinador dificilmente é você. Você está correndo disso. Porque é muito complicado. Ele sofre como goleiro, sofre Pois é, porque são as duas posições, né? Bem muito complicado. Porque ninguém está lá no dia a dia para saber como é que foi a semana de treino do fulano, do ciclano. Tinha que ter botado o Joãozinho e botou o Mané. Mas o treinador que está a semana inteira trabalhando, ele sabe por quê. E isso já aconteceu várias vezes dentro do Vasco mesmo, da torcida ficar insatisfeita e querer um jogador, e a gente está lá dentro sabe por que ele não está jogando. Só que isso não é externado até são coisas que não devem ser faladas, né? E então o treinador está a semana inteira trabalhando, ele está vendo o time, ele está sentindo o time, ele conhece o dia a dia dos jogadores. E que a gente falou, é cobrar em cima do resultado. O resultado veio, o treinador escalou certo. O resultado não veio, o treinador escalou errado. E eu acho que a gente tem que dar crédito para o Cristóvão, porque aí o Vasco de 2001, que foi campeão, né? Até agora, quantos treinadores consagrados passaram pelo Vasco e não conseguiram o que ele está conseguindo agora? Que é chegar entre os 3 na Sul-Americana, vice-campeão brasileiro. Agora nós estamos aí, chegamos entre os 8 na Libertadores, depois de 10, 11 anos sem jogar. E agora está aí 3 rodadas, 3 vitórias no Brasileiro. Eu acho que tem que se valorizar isso. Claro, o torcedor é passional, o torcedor quer saber do resultado dentro de campo, não quer saber se tem dificuldade de trabalho, se tem 10 jogadores fora. Ele quer o resultado, e se o resultado não vier, ele vai cobrar alguém. Ou é o goleiro, ou é o lateral, ou é o atacante, ou é o treinador, ou é o presidente. Sempre a torcida vai cobrar, e num time como o Vasco, grande como o Vasco, a cobrança sempre é muito forte. Você mesmo lida com isso todo o tempo. Eu estou vendo até aqui o Vinícius Moraes, ele fala: Praz é o melhor goleiro que o Vasco já teve, desde o Elton, em 2002. Mas por que você ficou adiantado e sai debaixo das traves quando não precisa, como no caso dos 2 gols do Náutico ontem? Quer dizer, sempre quer, né, falar sobre essa coisa de estar adiantado, de não sair. É aquela coisa assim, se tu sai do gol para interceptar a bola e tu toma o gol, era para tu ter ficado. Se tu fica e o cara faz o gol, tu tinha que ter saído. Porque eu falei, são posições que são difíceis de se lidar. O treinador tem essa aí, botou esse, tinha que ter botado aquele. Se o time ganha, fez certo. E goleiro também, se o cara bate uma falta por cima da barreira, mas era óbvio que ele ia bater lá. Se o cara bate no teu canto, tu toma no teu canto. Então são posições realmente que são extremos, né? Mas isso você fica chateado? Como é que você lida? Não, porque, olha, eu sou um cara que tem uma autocrítica muito grande e eu jogo no gol desde os meus 10 anos. Então aí vão 24 anos. Então, quer dizer, modéstia à parte de posicionamento, de técnica, de goleiro, eu tenho condições de falar bem, né? Porque é muito diferente, até mesmo um jogador
que jogou na linha durante muito tempo e vai comentar alguma coisa sobre o goleiro é diferente, porque até a perspectiva que ele vê, o lance, ele vê de dentro do campo em direção ao gol. Então tu vê o movimento contrário da bola. O goleiro tá vendo a bola vindo na direção dele e tem que tomar uma decisão em fração de segundos, em décimo de segundo, milésimo de segundo. Então, só quem jogou no gol tem uma real noção de como é. Os outros podem até opinar, pode ter uma opinião, mas se tu for conversar com o goleiro, só o goleiro mesmo sabe as coisas que se passam lá embaixo. E você já atuou como lateral, aí você começou como lateral? Eu comecei como volante, né? Mas volante? Joguei pouco tempo, tanto que a partir dos 10, 12 anos eu fui pro gol e não sei mais. Você acha que na tua posição de goleiro, alguns goleiros, quando falham, são mais criticados? Em várias posições tem isso, mas no gol principalmente. Às vezes a gente vê um goleiro um pouco mais consagrado, quando falha, a crítica não é tão pesada. No teu caso, por exemplo, a gente percebe a crítica em geral, quando você comete uma falha, bate pesado. A torcida do Vasco nem tanto que gosta de você. Mas você sente um pouco isso? Que com alguns goleiros acontece um pouco mais do que com os outros, de repente um pouco mais queridinhos? Sinceramente, eu não... Tem os goleiros mais consagrados, claro. O Rogério Ceni, o Marcos, e isso é direito adquirido. O cara conquistou isso, né? Por tudo que ele fez pro clube. Mas eu sinceramente, não fico reparando nessa situação e também nunca me senti injustiçado ou qualquer coisa desse tipo. Você é o cara que nas entrevistas sempre diz que estuda bastante, seja o batedor, seja isso. Você quando falha, ou até quando acerta mesmo, você gosta de ver reprise do jogo, gosta de ver replay? Você é um cara que traz isso pra tua vida mesmo? Você é um cara que acha que o estudo realmente faz diferença? Eu tive um treinador no Curitiba, o Cássius, que sempre antes do jogo seguinte ele me mostrava o VT, os melhores momentos do jogo anterior. Daí ele ficava discutindo comigo, esse posicionamento nessa bola, essa situação, esse chute. Então é bom para tu analisar algumas coisas, principalmente nos erros, né? Nos acertos, quer dizer, tu fez a coisa certa, é bom ver, para continuar fazendo, para repetir, mas provavelmente em detalhes de posicionamento, acho que é importante o goleiro analisar e também não só o seu posicionamento em relação à jogada, mas também características de jogadores, o tipo do cruzamento que o jogador faz, porque cada jogador faz um cruzamento diferente. O cruzamento do Fagner não é igual ao do Feltri, o cruzamento do Juninho não é igual ao do Felipe. Então é bom também tu ter uma noção do adversário que tu vai enfrentar e estudar o adversário também, porque isso ajuda bastante. Mas como é que você faz hoje em dia? Você mesmo na sua casa? Normalmente depois dos jogos a gente custa dormir, né? E invariavelmente passa o VT do jogo, após o jogo. Então tu fica, já que tu tá sem sono, tu aproveita para, vamos dizer, fazer o dever de casa, né? Não quer ver um filme, mudar, não? E a família não reclama, a esposa não reclama. Eu saio daqui às vezes do trabalho, chego em casa, às vezes a gente vê no jogo da arquibancada é diferente. Às vezes bota na TV, ela vai ver jogo de novo, não sei o que, ela não reclama. Claro, Para de ver futebol. Não, mas daí tu bota no mudo, fica só com a imagem Eu também e sofro ela isso. consegue dormir, ela dorme. Mas você tem essa linha assim mais, porque você também é de Porto Alegre, do Sul, a gente sempre compara as culturas aqui dentro do próprio país diferentes, né? Tem uma forma mais, talvez, comparando com o carioca, você é mais quieto, né? Não é muito da balada, que a gente aí já faz, né, tem aquela imagem, né, do jogador que você é de família, então você é mais assim mesmo, né? Sou. Não sei se tem a ver com, pode ser um pouco da questão cultural. Eu joguei em Curitiba e daí a diferença é bem gritante em termos de relacionamento para as pessoas do Rio de Janeiro, né? Em Curitiba eu fiquei quase 4 anos e meus vizinhos eu praticamente não conhecia, fiz poucas amizades fora do futebol. E aqui no Rio não, aqui no Rio eu estou há quase 4 anos também e o meu relacionamento é muito mais amplo, né? Eu acho que isso tem a ver também com até mesmo o clima, porque em Curitiba tu sai, um dia como hoje, tu vai andar de carro ou sair na rua, tu não vê ninguém. Todo mundo dentro de casa, por causa do frio. Aqui no Rio não, aqui no Rio tudo ao ar livre, tu tem muito mais relacionamento interpessoal. Né? Hoje aqui pra você tá verão, né? Esse friozinho a gente acha que o maior frio, carioca já bota logo um cachecol. Apenas chuva, mas o inverno do Rio é muito bom. A temperatura mais amena, né? O problema é só a chuva. Mas o clima é sempre bom, né? Como você está dizendo. Aproveitar aqui para falar,
aqui tem muito torcedor, toda vez que a gente pede para mandar, né, perguntas, aí os torcedores se manifestam, né, os rivais querem falar do Vasco e tal, então eu fico aqui tirando. Mas aqui vou voltar aqui com o Vinícius, que ele pergunta uma coisa legal, Vinícius Moraes, a segunda pergunta dele, mas em qual goleiro você se inspirava no início da carreira e qual goleiro você acha o melhor do mundo atualmente na posição? Olha, eu acho que da minha geração, quase que unanimidade vai dizer que é o Taffarel, né? Foi o goleiro que eu vi jogar que mais me chamou a atenção e eu me inspirava. E agora, o melhor goleiro da atualidade, eu gosto muito... Tem vários bons goleiros, né? Os dois que chegaram na final da Champions são dois excelentes goleiros, o Neuer e o Petr Cech, mas eu gosto muito do estilo de jogo do Casillas, até pela regularidade que ele tem. É um goleiro que tem uma regularidade impressionante. E falando em só para falando em seleção brasileira, o Mano ainda está tentando achar, né, o camisa 1 ideal desde Júlio César. Parece que o Júlio César não faz mais parte dos planos. A gente tem o Jefferson, tem o Rafael do Santos aparecendo. Você acha que a seleção está bem servida? Quem que você hoje escalaria como camisa 1 da seleção? Eu acho que está bem servida. Eu não tenho acompanhado muito a situação do Júlio, né? Mas eu acho que o Júlio ficou mais ligado à questão da Copa, né, aquele jogo da Copa, e também à fase da Inter. A Inter passou por uma fase muito difícil e o goleiro fica muito refém da equipe, né? Tu vê, o Rafael está na seleção, o Santos está fazendo campanhas espetaculares e ajudou a levar ele à seleção. Na época que eu estava no Grêmio, o Darley foi à seleção, o Grêmio tinha um time multicampeão. O Dida pelo Corinthians, no Cruzeiro. Mas eu acho que o Brasil tem bons goleiros e goleiros jovens, né? Tem o Rafael, tem o Neto também que está lá na seleção, o Jefferson, o Vitor que está um período afastado aí, mas tem condições de voltar. Olha, é difícil de... O Cássio, que foi carrasco de vocês. É difícil de... Mas eu sempre falo que goleiro a gente tem que analisar a longo prazo. A gente não pode pegar 1 ou 2 ou 3 jogos, não estou dizendo isso em relação ao Cássio, e tirar um parâmetro. Nem pela possível, nem pela negativa. Porque às vezes o cara vai mal num jogo, o cara é ruim, o cara tomou, o cara não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo por causa de 1 ou 2 jogos. Então o goleiro tem que ter uma sequência grande, porque daí tu corre o risco, tem um risco menor de errar na avaliação, né? E hoje, para tu escalar o goleiro da seleção, é complicado porque são jogadores que estão num nível muito próximo. Aí vai de preferência do treinador, empatia, de transmitir uma confiança maior, porque é o que os caras falam, o goleiro é um cara de confiança, né? Você hoje colocaria quem? Não tem... Hoje pelo momento e até pela experiência que exige a seleção brasileira, eu acho que o Mano está apostando certo no Jefferson, é um goleiro que já tem uma certa experiência, né? Tem uma idade um pouco... tem mais rodagem que o Rafael. O Vitor também, voltando a jogar bem, eu acho que... Mas hoje, acho que o momento realmente é do Jefferson. Olha aqui, vou aproveitar também, então, falar do André Luiz Chapalva. Peraí, saiu aqui, só um segundo. Mas ele pergunta qual é o seu time do coração, todo mundo fica querendo saber, né? E o que representa para você vestir a camisa 1 do Vasco? Eu sou gaúcho, de Porto Alegre, e uma vez aí hackearam o meu site, né, e botaram que eu era corintiano desde criancinha, que meu sonho era jogar no Corinthians, mas todo mundo sabe que no Rio Grande do Sul ou tu é Grêmio ou tu é Inter, não tem meio termo, não tem meio termo. Eu fui criado dentro do Olímpico desde os meus 4 anos até meus 20 anos, então fui torcedor do Grêmio durante muito tempo, mas eu já estou há 14 anos fora. E hoje, sinceramente, eu não tenho um time que eu tenha mais apego e mais dedicação que o Vasco. Até por tudo que eu passei aqui, né? Eu cheguei no Vasco numa época em que ninguém acreditava no Vasco, ninguém acreditava no treinador do Vasco, no goleiro do Vasco, no centroavante do Vasco. O Vasco estava no presidente do Vasco, era uma falta de credibilidade total. E eu posso dizer que eu fiz parte e eu ajudei a resgatar isso. Então a minha dedicação hoje, sem dúvida nenhuma, é muito grande para o Vasco. E o Guilherme Oliveira pergunta, pretende se aposentar no Vasco? Já nesse embalo aí que você está falando? Olha, eu tenho contrato de mais 1 ano, né? Eu pretendo jogar por mais tempo, não coloco uma idade, até porque hoje eu vejo o Rogério Ceni tem 39, vai fazer 40, o Arlen no Goiás, se não me engano, tem 41 anos, o Clemer jogou até os 40. Goleiros têm uma longevidade muito maior, até porque agora tem um treinador específico para ele, então são treinos mais
estudados, não é aquela loucura que era antigamente. Então tem condições de jogar há muito mais tempo. A minha ideia não passa pela cabeça sair do Vasco. Agora, futebol, como a gente fala, é muito dinâmico, né? Eu não posso prever muita coisa para frente. Eu falo em cima do que eu tenho palpável, que é o meu contrato até o final do ano que vem. Então, só pegando aqui um resgate, que eu ia perguntar na hora que a gente estava falando da seleção, mas aí saiu, a Joni Figueiredo pergunta, você ainda tem esperança de um dia ser convocado para a seleção brasileira? Sonho todo mundo tem que sonhar, né? Mas também tu tem que sonhar com os pés no chão, né? Tem que ser realista e ver que a seleção passa por um momento de renovação. E renovação tem que ser novos atletas, visando a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada. E eu acho que a princípio eu não me encaixaria nesse perfil, né? Eu vou fazer 34 anos e a seleção está buscando renovação. Então eu iria na contramão dessa ideia. Mas até o dia que eu me aposentar, posso estar com 41 anos, eu vou sonhar, porque é o que falam, a seleção, tirando a Pré-Olímpica, não limita uma idade, não diz que o cara tem que ter tantos anos. Vai o melhor. O melhor, o cara pode ter 40 e ser melhor que o de 20, então isso é muito relativo em muito momento. Né? E ontem nós vimos uma experiência, né? Os experientes do Vasco, os jogadores mais experientes, deram um show, né? Nessa vitória aí sobre o Náutico. E depois? A gente, sei que ainda falta um tempo para se aposentar. Já falou que técnico tá correndo. Mas você é um cara que fala bem, nas coletivas a gente percebe isso, você fala bem, sempre bastante consciente. O que você pensa? Você pensa em seguir uma carreira como dirigente? Você pensa em ser preparador de goleiros? Técnico já falou que não quer. Você chegou a fazer educação física, não é isso? Fiz. A minha ideia quando parar primeiro daqui, vamos dizer, 6 anos dar um tempo, descansar um pouco. Ajudar no restaurante do pai lá no sul. Churrasquinho. Descansar um pouco, ficar perto da família e depois me preparar para assumir alguma função, né? Não simplesmente sair do futebol porque, pô, tu passa a vida inteira jogando futebol. Só porque tu jogou futebol não quer dizer que tu vá ter condição de desempenhar uma outra função dentro do clube. Então tu tem que ter preparo, e o preparo precisa de estudo, né? Precisa de tempo. E agora eu não tenho esse tempo para me preparar. Então, depois que eu parar, eu vou amadurecer a ideia, de repente, de continuar no meio de futebol. De repente, com a situação de algum cargo de direção, de diretor remunerado. Mas é uma coisa ainda muito embrionária. Sinceramente, eu não tenho nada focado para algum lado desse. Eu penso, sim, quando parar, me especializar em alguma coisa. Cursar uma faculdade para estar preparado até mesmo se eu não tiver que trabalhar no futebol, mas continuar trabalhando em alguma coisa, porque para jogar com 40 anos e simplesmente se aposentar, eu acho que é muito precoce. E vai curtir o seu surf, né? O seu tênis, não é isso? Você gosta de surfar? Gostava, faz muito tempo. Até, ele falou do restaurante, começou com isso. A gente foi passar férias nessa praia, na Guarda do Baú, para pegar onda. E acabamos voltando no outro ano, daí tinha um restaurante para alugar, meu pai alugou, nós trabalhamos no restaurante, daí depois ele comprou a casa na praia e começou a ficar. Daí agora isso foi em 92, eu acho, já se vão muitos anos, né? E meu pai e minha irmã principalmente acabaram criando raízes lá. Ah, que legal. Então tudo por sua causa, né? Também. Foi você também. que provocou tudo isso. Também. Bom, Fernando Praz, foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso aí no Campeonato Brasileiro, que você tenha muitos elogios, que as vaias que venham, que vão, porque é o que isso acontece, é o normal, né? É o que eu sempre falo, uma vez me perguntaram numa entrevista, já tomou um frango, já falhou, eu falei, se tu for entrevistar um goleiro e perguntar isso, e ele disser que nunca, são duas hipóteses, ou ele nunca jogou, foi reserva a vida inteira, ou ele é mentiroso, porque não tem, a gente vê os grandes goleiros, e isso serve de exemplo para os mais jovens também. Falhas acontecem, só que a falha do goleiro é muito mais gritante. O atacante erra, o cara erra passe, o outro erra chute a gol, o goleiro errou, quase sempre é gol. Aí então, sobra pra você, né? Errou ali e muitas vezes tu nem erra, mas tu é culpado porque quem sofre o gol é o goleiro, né? Tu tava lá para defender e não defendeu. Então tem que saber passar por cima disso e isso é um processo de amadurecimento também. Tá bom, então tudo de bom, que você continue brilhando aí com a muralha da colina. Né, Rodrigo? Obrigado também sua presença mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Lance no Ar vai saindo de campo, mas você continua conectado no Lancenet. Logo mais a partir das 11 da noite tem um resumo total do dia esportivo no Lance Total, claro. Vejo você, tá bom?